CNN, Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista. Vamos falar sobre HPV com a doutora Mariane Pinotti e doutora Miriam Dalben. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada a você, doutor Calil, É um por prazer. receber a gente aqui hoje. E vamos agora dizer, é uma doença que tem que ser levada muito a sério, né? E que se fala pouco, não, Mariana? Muito pouco, né, Calil? Sabe o que eu estava me lembrando, quando você me fez o convite de estar aqui hoje, eu estava me lembrando que a tese de livre docência do meu pai, doutor Pinotti... O grande professor Pinotti. Pois é, o tema central foi a descoberta do vírus do HPV na década de 80, ali. Então, desde os anos 80, que nós sabemos que o câncer de colo uterino, que é o câncer mais comum causado pelo HPV, é causado por uma doença sexualmente transmissível, né? E mesmo assim, infelizmente, a gente ainda tem mais de 17 mil casos no Brasil por ano. E mais 17 mil por ano. Por ano no Brasil, e mais de 7 mil mortes de mulheres por câncer de colo uterino. Isso quer dizer, não, 17 mil casos de HPV e 7 mil mortes. diagnosticados. Sim. De fora... Não, caso de câncer por HPV. Né? Então, 17 mil casos de câncer e 8 mil mortes por ano? Mais de 7 mil mortes por ano de mulheres jovens, porque a história natural do vírus do HPV é a menina pegar esse vírus quando ela começa a vida sexual dela, que hoje está ali entre 12, 14, 15 anos, né? E desenvolvendo as lesões precursoras, não tratando, não fazendo Papa Nicolau, e ela vai morrer tragicamente com 30 anos. Né? Então, é uma doença de mulheres jovens e de homens também, né? E sintomas? Você que é ginecologista... Então, sintomas ginecológicos diversos, desde coceira até aparecimento de verrugas, que é o mais importante, né? Aquelas verrugas que comumente a gente dá o nome de crista de galo, que são as verruguinhas que estão ali na vulva, na região perianal, né? Corrimento, infecções genitais de repetição, são todos sinais indiretos do HPV que são muito importantes as mulheres saberem e procurar um médico assim que enfim, tiverem esses sintomas. E, Calil, a forma de prevenção que a gente tinha antes da vacina era o Papa Nicolau, né? A citologia oncótica que as mulheres fazem ali todos os anos, depois que iniciam a vida sexual, e que dá sinais indiretos de infecção por HPV. Então, quando vem o Papa Nicolau alterado, a gente vai procurar descobrir... Então, mesmo que não tenha os sintomas. Mesmo que não tenha os sintomas. Das formas assintomáticas e avaliação clínica de rotina. Isso. E além do Papa Nicolau, hoje a gente tem essa possibilidade do teste por PCR do HPV, que recentemente o Ministério da Saúde colocou no rol de procedimentos e de exames do SUS, né? E a gente seguramente vai ter um avanço no diagnóstico. Já falando nesse diagnóstico, a gente vai falar depois, mas já aproveitando, o que é esse teste? Então, é um teste que encontra... É quase um teste genético que encontra parte... Mas é no sangue, no material? É na secreção vaginal. Vaginal e anal, né? É uma coleta simples, né? No mesmo momento do teste de Papa Nicolau, pode ser feito e detecta a infecção pelo vírus antes dela começar, muitas vezes. Faz de rotina isso? No consultório a gente faz, né? Agora a gente tem essa possibilidade de fazer também no sistema público de saúde. Isso vai ser um ganho muito importante na luta contra o câncer de colo de útero, principalmente, né, Miriam? Ô, Miriam, complicações. Mariana, quais são as complicações? Basicamente 6 tipos de câncer. Vamos lá de novo. O HPV é o vírus que mais causa câncer no mundo. A gente tem outros tumores causados por vírus. Mas esse é o que mais causa? Mas esse é o que mais causa. Quais são os tumores mais frequentes? Então, colo de útero é o mais frequente de longe. Mas depois a gente tem todo o aparelho genital feminino. Então, vagina, vulva, região anal. E nos homens, pênis e orofaringe. Eu falo nos homens orofaringe porque a gente tem uma prevalência maior de câncer de orofaringe em homem do que mulher por HPV. Né? De cada 10 tumores de orofaringe causados pelo vírus de HPV, 7 são em homens. A gente não sabe exatamente por quê, mas talvez os homens tenham uma proteção menor ali na região da orofaringe, que são tumores todos graves. Calil. Então, assim, é muito importante que a gente possa diagnosticar as lesões que precedem o aparecimento do tumor, que a gente chama de lesões precursoras, né? E tratar essas lesões para o tumor não se desenvolver. Então, além de toda a prevenção de pegar o vírus ou de tomar a vacina, que a gente vai falar bastante disso, né? Se pegar, né,
tem jeito, tem tratamento, tem cura. Então é muito importante a frequência ao ginecologista para todas as mulheres, né? E aí a gente pega uma população de mulheres jovens que às vezes por questões familiares, religiosas, não frequentam o ginecologista e esse vírus vai fazendo a festa ali durante 10, 15 anos e aí que ela desenvolve o tumor fatal, né? Então é muito, muito importante a gente desmistificar tudo isso, né? Lembrar que sexo faz parte da vida, é saudável, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. As nossas meninas e os nossos meninos estão iniciando a vida sexual cedo e quanto mais informados e protegidos eles estiverem, melhor essa vida vai ser, mais saudável e com menos risco de pegar doenças como o HPV e outras, né? Qualquer hora a gente pode falar de outras DSTs também. Mariane, você que entende muito de saúde pública, como é que está a educação nas escolas em relação ao HPV, informação? Porque, pelo que nós falamos, quer dizer, o adolescente vai fazer sexo. E muitas vezes, ou não necessariamente, ou a grande maioria, sem preservativo. Sem os cuidados. E isso não tem jeito, é assim e pronto, acabou. Faz parte da vida. Agora, existe nas escolas, o que eu falo, escolas privadas, públicas, uma política de informação para essas crianças? Isso oscila, né, Calil, com os anos aí. Eu já vi existir processos de educação que a gente chama de educação sexual, que eu não gosto desse termo. Eu acho que a educação para a saúde... Eu tinha. Né? Você tinha, não tinha? 50 anos atrás, sei lá quanto, eu tinha. Eu também tive, né? Depois desaparece, volta. Né? Nos últimos 6, 8 anos, isso desapareceu das escolas, né? Virou até uma coisa meio proibida e é muito ruim. O que eu acho que nas escolas a gente precisava fazer o que você faz aqui. Ensinar a saúde. Ensinar como cuidar do próprio corpo, né? Se lembrando meu pai de novo, meu pai falava sempre nas palestras dele, pelas periferias da cidade, que a gente não nasce com um manual de instruções, mas a gente precisa construir o nosso manual. A gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde, não só da sexual, mas aí a sexual está incluída nisso, né? A fala sobre a sexualidade, ela vem das mudanças, enfim, que acontecem na adolescência, por que os hormônios, a menina começa a menstruar. A gente começando a contar essa história, a gente fala com naturalidade do início da vida sexual. Isso tem acontecido muito pouco, muito menos nas escolas, e é uma pena. A gente deveria ter uma junção das secretarias de saúde com a educação para ter isso permanente. Médicos deviam fazer isso todos os dias, né? O que você faz todos os dias, que é educar para a saúde, é fundamental. E a escola é um ambiente tão bom para isso, com tanta possibilidade. Esses meninos têm tanta curiosidade, é tão gostoso ensinar jovem, né? Então, fantástica a tua pergunta. Eu acho que a gente precisa forçar a barra para que a gente tenha uma educação para a saúde boa nas escolas brasileiras. E o diagnóstico? Então, falamos da doença, incidência, a gravidade da doença e diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito de forma clínica, né? Então não tem um exame de sangue que encontra vírus de HPV. Então, quando um casal vai deixar de usar camisinha, tá lá namorando já faz um tempo, e me fala, eu quero fazer os exames de sangue para ver se eu não tenho nenhuma DST e se meu namorado também não tem, pra gente parar de usar camisinha. Não é só exame de sangue. Não tem no exame de sangue. Então a gente tem que fazer... Na sua área, infectologia, você não consegue fazer um diagnóstico. Não, às vezes a gente faz alguns estudos de anticorpos, né? Mas só para pesquisa científica. Não tem diagnóstico. Não tem. É o que a Mariane falou. Exame ginecológico, né, para mulher, e que é mais fácil de você indicar, porque as mulheres estão mais acostumadas. As mulheres que não têm ainda. Que não têm acesso. Não. E que não iniciaram a vida sexual ainda. Não, mesmo que não tenha a presença das verrugas ou... Mas aí a gente colhe o Papa Nicolau, pode vir alteração ali, né? Sem dúvida. E no homem precisa fazer a peniscopia, né, Calil? Que é um exame clínico do genital masculino. Isso é muito importante, né? E os homens não fazem, né? Então a gente trata uma mulher com HPV, dali 6 meses ela tá de novo, né? E a gente pede pro marido examinar ou pro namorado examinar. Tá lá de novo. E volta de novo. Então precisa tratar o casal, né? A gente precisa lembrando prevenir. Que... homens que fazem sexo com homens, né? A gente tem uma abordagem especial também, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, o CDC.
Então, esse grupo específico de homens que fazem sexo com homens, a gente precisa normalmente pesquisar também o HPV. Se for um paciente imunossuprimido, por exemplo, com HIV, a gente tem que fazer isso anualmente. Da mesma forma que a gente faz com as mulheres, a gente precisa avaliar a região anal e fazer igual o teste da mulher, né, que a gente chama de Papa Nicolau, a gente faz a pesquisa ali para ver se o homem tem lesões, tem manchinhas ou tem a presença do vírus ali na região anal. Prevenção. Então já falamos que são os exames de rotina nas mulheres, né, para diagnóstico e tal. Mas prevenção no dia a dia, como as pessoas podem fazer, Mariana? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro e de forma bastante enfática, Calil, que prevenção de vírus de HPV é sexo seguro, né? É usar camisinha feminina e masculina. A camisinha feminina, infelizmente, no Brasil não pegou, né? Mas a masculina, os homens devem usar e as mulheres devem exigir o uso, né? Depois a Miriam vai contar um pouquinho também de nuances dessa questão, né? E a vacina, que nós temos disponível no Sistema Público de Saúde já há 10 anos. E quanto antes tomar, melhor essa vacina vai funcionar. Quanto menos você teve contato com HPV antes de tomar a primeira dose de vacina, então, quanto mais HPV tem diagnóstico, tem tratamento e tem cura. Ou não? Não tem cura? Tem cura. Tem cura. Tem cura. Mas a prevenção é fundamental. Pelo visto, como você falou, são 17 mil mulheres por ano com câncer causadas pelo HPV. 8 mil mortes. Isso é muito grave. Só câncer de colo de útero. Só colo de útero. Sem falar dos sem outros falar dos outros cânceres, sem falar no homem. Isso aí. As minhas considerações finais eu vou passar para o lado da educação, Calil. Eu acho que é muito importante a gente informar, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, o que você faz todas as semanas, é fundamental, porque com a informação a gente pode ter... enfim, pode escolher um caminho ou outro, né? Sem a informação, as coisas vão acontecendo, né? Então é muito importante, pais e mães, né, jovens que estão nos ouvindo, tomarem cuidado com essa doença. E a prevenção dessa doença é vacina e sexo seguro. Não importa a idade que vai iniciar a tua vida sexual, não importa o tipo de sexualidade que você tem, se é homossexual, se você transa com menina, com menino, não tem importância. Você precisa se informar como você pode se proteger de doenças e de gravidez indesejada. Então, é muito importante que a nossa sociedade pare de botar, né, enfim, questões que não têm uma relação com saúde no meio e atrapalhar, né? Então a gente precisa vacinar, precisa se proteger, precisa usar camisinha, e precisa saber com quem você está transando. Isso é fundamental, né? Sexo tem, é lógico, uma relação de prazer, mas também tem uma relação de afinidade, de conhecimento, né? Então cada vez mais promover e fazer a tua sexualidade da forma que você quer, mas com segurança. E precisa falar do assunto, que HPV é um assunto extremamente sério e que a gente escuta pouco, não é isso? Muito pouco, é isso mesmo. Então eu queria agradecer vocês, Mariane, Miriam, e o resumo, HPV tem que se prevenir, tem tratamento, tem cura e principalmente tem vacina. É se educar, não é isso? Perfeito. E desde criança tem que chegar de alguma maneira uma certa orientação dos pais para os filhos nas escolas, entre os amigos e a sociedade toda. Então, muito obrigado. Sugestões para os sinais vitais, Dr. Calil Entrevista, acesse as redes, @Dr. Roberto Calil. Muito obrigado, até a próxima.